E aí, galera, tudo bem? Sou Moisés e hoje nós vamos fazer mais um vídeo. Vamos falar dessa vez sobre tabelas ou quadro. Lembrando que tabelas, juntamente com gráficos, é um dos assuntos mais cobrados na prova do Enseja. Também muito cobrado na prova do Enem e muito cobrado também em concursos onde exige noções básicas de estatística. Torna-se mais importante ainda porque nas tabelas abre espaço para cobrar diversos conteúdos. Vamos lá. Tabelas ou quadro. Pessoal, observe que eu coloquei duas situações aqui. É a questão 34 e a questão 36 da prova do Enseja do ano 2017. Tabelas ou quadro. Moisés, é a mesma coisa? Não. Tabela, pessoal, é quando nós temos aqui esse quadro, porém sem as barras laterais, à direita e à esquerda. E o quadro, ele é todo fechado. Somente a título de curiosidade, porque a leitura e interpretação da tabela ou quadro é a mesma coisa. Vamos observar as linhas e as colunas e retirar as informações que são necessárias para resolver a questão. Tranquilo? Então, assim como o gráfico, eu falei para vocês o que seria mais importante. Aqui, em tabelas também, o mais importante é observar as linhas e as colunas. Aqui, no exemplo 1, eu tenho um quadro e aqui eu tenho uma tabela, mas a interpretação é a mesma. Vamos observar as linhas e as colunas. Vamos observar que as informações é o cruzamento da linha com a coluna, tá? Exatamente igual ao quadro, tranquilo? Aqui, na linha 2, está falando sobre a loja 1. O preço da camisa na loja 1 é R$26, o preço do calção na mesma loja 1 é R$14 e o preço do par de miões é R$9, tá? Não vou fazer a questão porque eu já fiz aí. Vamos fazer outra questão nova que eu não fiz ainda. Para nós interpretarmos uma tabela, nós temos que observar as linhas e as colunas. Certo? Temos os títulos e as fontes também, que são importantes, tá? Mas geralmente o mais importante são as linhas e colunas. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela composta por 3 linhas, linha 1, linha 2, linha 3, e 8 colunas. Coloquei aqui coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5, coluna 6, coluna 7, coluna 8. Aqui na linha 1 e na coluna 1, que forma essa célula aqui, está falando sobre o dia da semana. Aqui na linha 2 e na coluna 1, está falando a temperatura mínima em graus Celsius. Aqui na linha 3 e coluna 1, está a temperatura máxima em graus Celsius. O que significa isso? A linha 2 com a coluna 2 nos dá a temperatura mínima em graus Celsius da segunda-feira. A linha 2 com a coluna 3 nos dá a temperatura mínima em graus Celsius na terça-feira. A linha 2 com a coluna 4 nos dá o valor da temperatura mínima da quarta-feira. Tranquilo? E assim vai servir para todos os outros valores. Aqui na linha 3 já nos dá a temperatura máxima em graus Celsius. Na segunda-feira, 24 graus Celsius e assim por diante. Então, interpretar uma tabela é extremamente fácil. Tranquilo? Vai depender da questão, que se vier cobrando um conteúdo difícil, tudo bem. Mas interpretar a tabela em si é tranquilo. Só observar a linha e a coluna. Porém, como eu disse para vocês, tabelas é muito importante porque pode cobrar diversos conteúdos. Mas geralmente o Enseja cobra questões bem elementares, questões de operações elementares, bastante. Essas duas questões aqui que eu coloquei para vocês observarem são questões que envolvem apenas operações elementares, certo? Mas pode vir situações também que pode cobrar média e outros assuntos, porcentagem. Em 2017 caiu questões envolvendo tabelas e porcentagem. Então, dá uma olhada aí nessas questões que cai bastante tabelas. Tranquilo?
Mas vamos prosseguir para a gente dar outros exemplos aqui para vocês entenderem direitinho. A tabela abaixo mostra a evolução do salário mínimo entre os anos de 2002 e 2005. Aqui está o título, evolução do salário mínimo. Ok? Vamos entender essa tabela. Essa tabela nos diz o seguinte, que a medida provisória número 35, ela teve sua publicação no Diário Oficial da União, no dia 28/3/2002, e o início da vigência, ou seja, começou a valer em 1 do mês 4 de 2002. E o valor em reais do salário mínimo era R$200. Tranquilo? Ok? Então é isso que essa tabela está nos dizendo. E aí vai seguir a mesma ideia para todas as outras linhas e colunas, tá? Linha e coluna nós chamamos de célula, ok? E esse raciocínio vai servir para todas as linhas e colunas da tabela. Aqui está a fonte, ou seja, de onde foi tirado. Vamos ver o que a questão pede. De acordo com a tabela, a medida provisória que fixou o salário mínimo em R$240 foi publicada no Diário Oficial da União, DOU, aqui estão as alternativas. Ou seja, a questão me pediu apenas a medida provisória que fixou o salário mínimo em R$240. Ele quer saber quando foi publicada, ou seja, a data que foi publicada no Diário Oficial da União. Só isso. Então, a gente vai e observa. Onde é que está o R$240? Aqui. Certo? Vou mudar de cor aqui para ficar mais claro, tá? Então, aqui eu observei que o valor do salário mínimo de R$240 é aqui nessa posição. Agora eu vou observar qual foi a data que foi publicada. Aí eu venho aqui, observe que aqui é a vigência. A data que foi publicada é a publicação aqui, ó. Portanto, o item correto é o item B de bola. Observe, muito cuidado para não colocarmos o início da vigência, que foi 1/4/2003. Apesar de não ter aqui na alternativa. Poderia complicar um pouco mais, mas a questão foi bem tranquila, bem fácil. Ok? Então é isso aí, questão simples. Vamos fazer a próxima questão. Próxima questão. A questão diz o seguinte. Na semana de 20 a 26 de março de 2006, as temperaturas máxima e mínima diárias em Brasília, Distrito Federal, são dadas na tabela abaixo. Aqui está a tabela. Qual o dia da semana em que a temperatura média foi a mais alta? Observe que a questão pergunta. O dia da semana em que a temperatura média foi a mais alta. Moisés, o que é a temperatura média? Aí eu venho e observo na tabela. Olha, aqui eu tenho a temperatura mínima e aqui eu tenho a temperatura máxima. Então, a temperatura média é a média entre a mínima e a máxima. Certo? Pessoal, essas questões de perguntar qual foi a maior média, qual foi a menor média, existe uma dica interessante. Porque geralmente nas tabelas nós temos a mesma quantidade de valores. Observe aqui, são dois valores. Eu quero a média entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Ou seja, a temperatura média que ele pediu é simplesmente a média aritmética entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Ele quer a mais alta. Observe que eu vou somar esses dois valores e dividir por 2. 16,5 mais 24 dividido por 2. Aqui a mesma coisa. 16,5 mais 27 dividido por 2. 19 mais 27,5 dividido por 2. Observe que todos os valores vai ficar dividido por 2. Então, o que vai ter a maior média, ou seja, a média mais alta, vai ser a que possui a maior soma. Então, ao invés de nós somarmos e dividir por 2, não precisa dividir por 2, basta só somar. A que tiver a maior soma
vai ser a que possui a maior média. Entendeu? Então, essas questões aqui a gente não precisa perder tempo fazendo todo o cálculo. Basta observar que possui a maior soma. Por que, Moisés? Porque todos vai ficar dividido por 2. Então, o que possui a maior soma vai dividir por o mesmo valor. Quem tiver a maior soma vai ter a maior média. Tranquilo? Vamos ver? 16,5 e 24. Observe que aqui já tem 16,5 e 27. Então, terça-feira já possui a maior soma. Porque 16 aqui são iguais. E aqui é 24, aqui é 27. Então, terça-feira já ganhou para segunda-feira, porque possui a maior soma. Consequentemente, possui a maior média. Tá? Terça e quarta. Observe que todos os dois valores são maiores. Da mesma forma, então, terça-feira não é maior do que a quarta. Então, a maior média está daqui para frente. 19 e 27,5. Se a gente quiser ir observando essas relações, comparar valor por valor, é tranquilo. Mas senão a gente vai e faz a soma normal. Vou fazer essa conta aqui para a gente não se atrapalhar. Observe, quando nós temos que somar número inteiro com número decimal, nós podemos escrever aqui o número inteiro como sendo um decimal. 19 é o mesmo que 19,0. Tá? Então, vou só colocar o mais aqui e já fazer aqui para ganhar tempo. 0 mais 5, 5. 9 mais 7, 16. Coloca o 6, vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Vírgula embaixo de vírgula, conserva a vírgula. Então, dá 46,5. Aqui agora, 18 mais 28. 8 mais 8, 16. Coloca o 6, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, 46 aqui dá 46,5. Então, não é a quinta, podemos eliminar. Aqui novamente, um número decimal somado com um inteiro. Coloca a vírgula e coloca o 0 só para igualar o número de casas decimais. 5 mais 0, 5. 8 mais 8, 16. Coloca o 6, vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. 46,5. Observe, esses dois valores são iguais. Então, se a gente for observar, a gente já pode excluir, porque não pode ser eles, porque possui soma igual, consequentemente possui média igual. Eu quero a maior, então não vai ser nem quarta nem sexta. Então, até agora a gente pode eliminar quem? Quarta e sexta. Então, vamos agora para sábado e domingo. Somando isso aqui, vou colocar vírgula e 0, porque 19 nós podemos escrever como sendo 19,0 e fazer essa conta. 0 mais 5, 5. 9 mais 8, 17. Coloca o 7, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Vírgula embaixo de vírgula, conserva. 47,5. Então, observe que realmente é maior do que sexta e quarta. E, finalmente, domingo. 9 mais 7, 16. Coloca o 6, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então, o que possui a maior soma é sábado. Portanto, o item correto é o item A de avião. Observe que nós não precisamos calcular a média, porque ele quer a média mais alta. Se todos esses valores aqui vão ficar divididos por 2, o que possui a maior média é o que possui a maior soma. Tranquilo? Se a gente quiser observar, basta fazer todos eles e dividir por 2. Mas, para a gente ganhar tempo, a gente sabe que sempre quando tivermos a mesma quantidade de valores, a média de uma mesma quantidade de valores, quanto maior a soma deles, maior será a média. A gente tem condições de concluir sem fazer muito trabalho braçal. Tranquilo? É isso aí. Deixa seu like, não se esquece, compartilha com a galera e vamos nessa.